Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula destinada aos alunos do nono ano. Tá? Continuamos no capítulo 3, capítulo que fala sobre radiciação. Hoje nós iremos dar continuidade e aí iremos trabalhar um módulo compartilhado, módulo 30 e 31. Tá? Esse módulo ele vai dizer para a gente como que a gente faz para somar e subtrair raízes, tá? Bom, então o que vai acontecer? Para somar e subtrair raízes, a gente precisa, né, que as raízes sejam semelhantes. Então, ao longo da nossa aula, nós iremos entender três situações, né? Primeiro, como que a gente identifica, né, as raízes semelhantes, né? Como que a gente faz para somar, né? E como que a gente faz para subtrair. Tá legal? Desejo a todos uma boa aula e vamos lá, vamos começar. Compartilhar com vocês aqui o meu slide, tá? Para a gente começar a entender aí como que funciona. Então vamos lá, pessoal. Para quem não me conhece, sou o Sérgio Lira, tá bom? Estamos no capítulo 3, módulo 30 e 31, tá bom? Adição e subtração de radicais. Bom, os objetivos da nossa aula: reconhecer radicais semelhantes e aprender a subtrair, né? Somar e subtrair radicais semelhantes. Bom, o que são radicais semelhantes? A gente vai começar por aí. Radicais semelhantes, né, são aqueles em que o radicando ele é igual e o índice do radical também é igual, certo? Então a gente só consegue somar e subtrair radicais se eles forem semelhantes, ok? E para ser semelhante tem que ter o radicando igual e o índice igual. Legal? Preste atenção nisso. Bom, veja um exemplo aqui que eu coloquei para vocês. Olha, raiz cúbica de 8 e raiz cúbica, né, e 4 raiz cúbica de 8. Note que 8 é o radicando, então os radicandos são iguais. Note também que o 3 é o índice do radical e o 3 também é igual nos dois, tá bom? Segundo exemplo ali, 4 é o radicando e 5 é o índice do radical. Bom, e o terceiro exemplo, você tem ali 0,6 e 0,6, né, são iguais, são os radicandos. E no caso 4, ele é o índice do radical, tá bom? E os dois são iguais. Quando não se tem número algum na frente do radical, igual está escrito lá no item A e no item B, subentende que o número que está aqui na frente é o número 1, tá bom? O outro número que está ali na frente é o 4, certo? Aqui, ó, no item B, o número que está ali na frente, ó, não tem nenhum número, então significa que ali é o número 1. E o outro número que está na frente é o menos 2. Tá? No item C, tá vendo? Não tem número nenhum ali na frente. E o outro é o número 7 que está na frente. É bem parecido quando a gente trabalhava monômios lá no 8º ano, né? E tinha lá uma letra sozinha, sem nenhum número na frente. Subentendia que o coeficiente, né? O coeficiente é aquele número que fica na frente. O coeficiente é 1, né? Por exemplo, x sozinho. Subentende que o número que fica na frente do x é o número 1. Tudo bem? Lembrou? Legal. Vamos agora ver como é que a gente faz para somar, né? Então vamos lá. Somando os radicais semelhantes. Olha o exemplo, gente. Bem tranquilo. Ó. Aqui a gente vai supor que é o número 1. Então, 1 raiz cúbica de 8 mais 4 raiz cúbica de 8. Então seria 1 mais 4. Eu estou somando, né, os números que ficam na frente do radical. Então 1 mais 4 raiz cúbica de 8. Ou seja, 5 raiz cúbica de 8. Perceba o seguinte, pessoal. Se você imaginar, né, lá no 8º ano, como que a gente fazia? X mais 4x. A gente não somava somente os coeficientes, 1 mais 4? E aí ficava o quê? 5x, não era isso? Então, quando a gente estiver radicando, é basicamente o mesmo raciocínio, tá bom?
Olha o segundo exemplo. 6 raiz quinta de 4 mais 2 raiz quinta de 4. Então, basta somar os números que ficam na frente, né? 6 mais 2, 8. Então, vai dar 8 raiz quinta de 4. Ok? Item C, tá vendo? Não tem nada aqui, ó, mas a gente sabe que é o número 1. Então, vai ficar 1 raiz quarta de 0,6 mais 7 raiz quarta de 0,6. Então, vai ficar 1 mais 7. Então, a gente vai obter 8 raiz quarta de 0,6. Até aí tudo bem, pessoal? Beleza. Qualquer dúvida, né, coloca lá no nosso canal de comunicação para a gente poder estar te ajudando. Bom, subtraindo os radicais semelhantes. A maneira de subtração, bem semelhante, né? Você vai pegar ali os termos que ficam na frente e vai subtrair. Ok? Vamos ver no item A. 1, né? Quando não tem nada tem o número 1. Então, 1 raiz cúbica de 8 menos 4 raiz cúbica de 8. Basta fazer 1 menos 4. E aí você vai encontrar menos 3 raiz cúbica de 8. Ah, mas pode dar negativo? Pode. É igual no caso de monômios, né? Quando a gente está subtraindo monômios. Tipo, 10x menos 15x. Vai dar menos 5x. Bem parecido, né? Olha o item B. 6 raiz quinta de 4 menos 2 raiz quinta de 4. Basta operar ali os números que ficam na frente. No caso, seria o 6 menos 2. Certo? 6 menos 2, 4. Então, vai dar 4 raiz quinta de 4. Olha o terceiro exemplo. Raiz quarta de 0,6 menos 7 raiz quarta de 0,6. Basta fazer um menos 7. E aí você vai encontrar menos 6 raiz quarta de 0,6. Tudo bem? Então, já aprendemos a somar e subtrair radicais semelhantes. Ok? Bom, e como que a gente pode reduzir, né, radicais a radicais semelhantes? Por exemplo, a gente consegue, além disso, fazer algumas adaptações, né, que a gente consegue fazer a redução. Tá? Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Bom, simplifique a expressão 6 raiz quadrada de 20 mais 7 raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 45. A princípio, pessoal, olhando assim, né, a gente consegue identificar radicais semelhantes? Pensa um pouquinho. Pensou? Então, não. Né? A princípio, a gente não consegue identificar radicais semelhantes. Por quê? Porque aqui você tem no radicando 45, você tem aqui o 5 e você tem aqui o 20. Ou seja, os radicandos eles são diferentes. Olha os índices, 2, 2 e 2. Ok, os índices eles estão até coincidindo. Mas no caso do radicando não estão. Então o que a gente pode fazer? A gente pode verificar se esses radicais de fato eles são semelhantes. Então a gente vai extrair o máximo esse radical. A gente já aprendeu a extrair radical, está lá nos vídeos anteriores, né? Para os alunos que por acaso tenham esquecido, vale a pena pegar os vídeos anteriores, né? Os módulos anteriores e dar uma olhada, tá bom? Então eu vou extrair aqui o radical, do primeiro ali, o 20. Vamos ver como é que vai ficar. Olha lá. 6 raiz de 20 mais 7 raiz de 5 menos raiz de 45. O raiz de 20 a gente quebra em 4 vezes 5. O raiz de 45 a gente quebra em 9 vezes 5. Tá? Dessa forma, a gente usa uma outra propriedade que a gente já aprendeu, propriedades radicais, que é o que? É separar. Né? Se está multiplicando, eu posso fazer separadamente raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 5. E aqui no final a mesma coisa. Raiz quadrada de 9 e a raiz quadrada de 5. Então vamos ver. Olha lá. 6 vezes raiz quadrada de 4 vezes a raiz de 5, mais 7 raiz de 5, menos raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 5. Já está ficando melhor, né, gente? Olha lá como é que ficou. 6 vezes 2 vezes raiz de 5. Esse 2 aqui surgiu de onde? Daqui de cima. Raiz quadrada de 4 é 2, tá bom? E lá no finalzinho, raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 9 é 3. Então olha como é que ficou. Tá vendo que agora eu só tenho um único radical, que é o 5, raiz de 5, né? Então vamos ver como é que vai ficar. Ó. Aqui eu vou multiplicar 6 vezes 2, vai dar 12. E aqui, né, eu vou simplesmente colocar 3 raiz de 5. Então olha como é que vai ficar. 12 raiz de 5 mais 7 raiz de 5 menos 3 raiz de 5.
Notaram que agora todos os radicais são idênticos. Raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 5. Portanto, lá em cima, lá no enunciado inicial, lá em cima, eu poderia dizer, né, que esses radicais eles são semelhantes. Né? Porque ao fazer os cálculos, a gente percebeu que eles possuem o mesmo radicando e possuem o mesmo índice. Tá bom? Mas a gente precisava fazer a manipulação primeiro, né? Não dá para descobrir assim de cabeça, bater o olho e descobrir logo que é semelhante. A gente precisa fazer os cálculos, conforme foi feito. Tá? Agora já dá para fazer a operação de soma e subtração tranquilamente, porque na soma e na subtração a gente só mexe com quem? Com os números que ficam ali na frente. Então seria 12 mais 7, e esse resultado você tira 3. Então olha lá, 12 mais 7 tira 3. Isso vai dar 19 menos 3, 16. Resposta final, 16 raiz de 5. Foi? Então tá, pessoal. Sugiro que vocês tentem, né, fazer os exercícios que a gente vai colocar daqui a pouco, tá? Para intensificar aí o aprendizado, fixar de verdade aí o que vocês entenderam, tá bom? Então tá. Já aprendemos a fazer ali a redução, né, de radicais semelhantes, tá bom? Bom, mas o que acontece? Isso não vai acontecer sempre, tá legal? Existem situações em que os radicais eles não são semelhantes, por mais que você reduza, tá legal? Então vamos ver como é que vai ficar? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. 5 raiz de 3 mais 2 raiz de 5 mais 4 raiz de 12 menos raiz de 5. Vou ter que reduzir aqui o 12, ó. Vou reduzir o 12, vamos lá. 5 raiz de 3 mais 2 raiz de 5 mais 4 raiz de 12 menos raiz de 5. Reduzindo 12, a gente tem ali 4 vezes 3. Então, vou fazer aquela mesma técnica, né, de separar aqui o radical. Olha como é que vai ficar. 5 raiz de 3 mais 2 raiz de 5 mais 4 que multiplica 2 raiz de 3 menos raiz de 5. Tá? E aí o que acontece, gente? Olha só. Aqui a gente tem o seguinte, ó. 5 raiz de 3, 2 raiz de 5. E aqui 4 vezes 2 vai dar 8. 8 raiz de 3 menos raiz de 5. Perceberam que o raiz de 3 eu posso juntar com outro raiz de 3? E o raiz de 5 eu posso juntar com outro raiz de 5? Então vamos ver como é que fica. Olha lá. 5 raiz de 3 eu vou juntar com 8 raiz de 3. E o 2 raiz de 5 eu vou juntar com menos raiz de 5. O primeiro vai dar 13. E o segundo vai dar 2 tira 1, que vai dar 1. Então olha como é que vai ficar. 13 raiz de 3 mais raiz de 5. A conta acaba aí, gente. Por que a conta acaba aí? Porque eu não posso somar ou subtrair radicais que não sejam semelhantes. Nesse caso, eu tenho aqui a raiz quadrada de 3 e aqui eu tenho a raiz quadrada de 5. A raiz quadrada de 3 não é semelhante à raiz quadrada de 5. E não dá para reduzir mais, porque o 3 é primo, então não dá mais para reduzir. O 5 é primo, não dá mais para reduzir. Então, para por aqui. Tá bom? É semelhante a monômios que a gente viu no 8º ano, quando a gente tinha que fazer, por exemplo, x mais y. Não dá para fazer mais nada. X mais y é x mais y. Não posso juntar x com y, ok? E aqui funciona da mesma forma. Eu não posso juntar raiz de 3 com raiz de 5. Tá legal, pessoal? Então, ó, obrigado aí pela atenção, tá bom? Essa aula é bem curtinha, tá? Trata-se apenas do módulo 30 e 31. E aí, espero vocês aí na próxima aula. Forte abraço aí. Obrigado, gente.